Mais um pouquinho entra. Tá entrando. Bom, muito boa noite. Boa noite. Todas que estão já nos prestigiando aqui nessa transmissão ao vivo, nessa live. Eu acho que eu não preciso nem apresentar, né? A pessoa que nos dá a honra aqui na live de hoje. Todos aqui conhecem muito bem, né? Eu só quero agradecer aqui a nossa presidenta Dilma, né? A deferência que ela nos dá, ela que tem sempre uma agenda muito requisitada, muito lotada, nos dá aqui a deferência de a gente poder fazer uma live e debater vários assuntos. Boa noite, presidenta, seja muito bem-vinda, né? Com certeza o pessoal está ansioso de lhe ouvir. Bom, Pepe, eu queria também te dizer que para mim é uma honra estar aqui nessa live com você. Eu tenho... Você sabe disso, eu te tenho em alta conta. Acho que você foi um dos melhores ministros que eu tive. Eu nunca vou esquecer da competência com que você geriu o Mais Equipamentos. Tanto porque o Mais Equipamentos distribuía, né? Caminhão-pipa, caminhão caçamba, pá carregadeira, se eu não me engano, retroescavadeira. Você deve saber melhor do que eu. Enfim, para a zona do semiárido, eram 5 equipamentos. Para os municípios até 50 mil habitantes, que não eram do semiárido, eram três equipamentos, né? E eu acho que foi um programa fundamental, porque ele permitia atacar a indústria e a agricultura simultaneamente. Agricultura, porque você estava dando condições para que os prefeitos dos pequenos municípios, onde tem as estradas vicinais, consertasse as suas estradas, levasse também até o agricultor familiar um acesso à sua propriedade e, ao mesmo tempo, nós contratamos uma quantidade imensa de equipamentos, né? E essa contratação significou, obviamente, um nível elevado de demanda sobre grandes produtores de máquinas, como é o caso aí até de Caxias do Sul, né? Agora, eu acho que esse foi um dos melhores programas que nós fizemos, porque ele tinha esses dois, ele tinha um pé na agricultura, na pequena agricultura, e um pé na indústria de bens de capital, que é responsável, né, por empregos de qualidade. Então, eu sempre vou lembrar de você, Pepe, como um excepcional ministro, um grande realizador, e uma pessoa com uma capacidade de trabalho que eu considero uma das pessoas mais trabalhadoras que eu já vi. Você foi, eu acho, não sei em quantos, porque o maior número de municípios são até 50 mil. Eu acho que você visitou todo esse Brasil inteiro, indo de município em município. Então, eu quero te dizer que eu tenho, em relação a você, uma consideração absoluta. Isso fora o fato de que você era um ministro ultra participativo em várias áreas. Como você é médico, você sempre também deu sua contribuição para que a gente tivesse muita força na atenção básica, né? Tanto em abrir vagas no interior do país, não só na região, né, litorânea, de vagas para médicos, mas também para garantir atenção básica, postos de saúde e tudo. Então, eu quero te agradecer imensamente. E, por isso, eu faço questão. Eu quero dizer aqui, confessar para todos que estão nos escutando, além de eu dar muito boa noite para os companheiros, para as companheiras, para os amigos e as amigas e para aqueles que estão nos ouvindo. Eu quero confessar, eu é que fui atrás do Pepe para fazer essa live. Não foi ele que foi me procurar, não. Eu é que fui. Presidenta, primeiro deixa eu lhe agradecer o convite que eu recebi para ser ministro. Foi uma experiência fantástica, né, maravilhosa, né? E esse programa das máquinas, foram 5.071 municípios no Brasil que foram atendidos.
Foram mais 5.071. 5.071 municípios. No Rio Grande do Sul, que tem 497 municípios, foram 455 municípios beneficiados. Foram mais de 18 mil máquinas adquiridas, né? E algumas aqui em Caxias, inclusive. Boa parte. Não, eu lembro, inclusive, que porque o pessoal de Caxias se comprometeu a entregar. Você lembra que tinha até problema para entregar a máquina. A Randon, que produz retroescavadeiras, venceu lotes de licitações, entregou mais de 1.000 carregadeiras, então gerou emprego aqui, diretamente aqui, né? Além de todo o benefício para a agricultura familiar, para tudo mais. Mas isso foi possível porque nós tínhamos um governo e uma presidenta que compreendia a necessidade de pensar o desenvolvimento dos pequenos municípios e combinar isso com uma política industrial forte, né? E nesse período, inclusive, foi o período que nós atingimos níveis de emprego fantásticos. Esse programa foi 2012, 2013, 2014. Deixa eu contar. Foi quando nós chegamos à menor taxa de desemprego. Contar um segredo para as pessoas aqui. A presidenta ligava e apertava a gente para o programa andar, né? E chegou, de fato, um momento que não tinha caminhões para levar as máquinas, a indústria não conseguia levar. E a presidenta cobrava, né? Mas funcionou e está aí, enfim, até hoje. Nesse período, presidenta, Caxias do Sul teve o maior número de postos de trabalho da sua história. Nós chegamos a quase 180 mil empregos formais com carteira assinada. Quase 180 mil. Sabe quanto nós temos hoje? Hoje nós temos em torno de 140 mil. Estou arredondando os números, obviamente. Nós perdemos em torno de 40 mil empregos. Né? E no seu governo, e nos governos do nosso partido, enfim, a nível nacional, foi o período em que mais emprego gerou aqui em Caxias do Sul. Eu tenho certeza que qualquer município brasileiro que fizer essa conta vai chegar a essa conclusão, né? Porque tinha uma política, né? O BNDES fazendo financiamento para as empresas, para as indústrias, enfim, né? Eu me lembro desse programa das máquinas, que um dia chegou uma determinação do gabinete da presidência. Olha, os ministérios têm que pensar programas que melhorem a condição de vida da população e estimulem o desenvolvimento e o emprego no país. Era esta a orientação que vinha do gabinete da presidência, né? Então também facilitava. Era um outro mundo, né, Pepe? Sem dúvida, sem dúvida. Outro mundo. Fiz um levantamento, presidenta, para a gente, até para pensar algumas coisas aqui para falar na live, e a conclusão que esse levantamento mostra, presidente, é o seguinte: no período do nosso governo, do PT, falando do governo do presidente Lula e o seu governo, foram 54.529 empregos gerados em Caxias do Sul. É o período de maior geração de emprego na nossa história. Depois do golpe, 2016, 2017, 2018, até 2019, então não estou contando a pandemia, nós perdemos 2.381 empregos. Nós ganhamos 54 mil, e depois do golpe, nós perdemos 2.381 mil postos de trabalho. Então, de fato, tinha uma política de desenvolvimento para o nosso país. Eu não me canso de dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido ministro da primeira mulher presidente da República do nosso país. E, ô Pepe, eu acho interessante esse dado seu do emprego aí em Caxias, porque Caxias ocupa, para qualquer presidente da República, um papel, um lugar especial. Por quê? Porque Caxias é um município no qual se produz bens de capital e equipamentos. Então, eu me lembro também que outro benefício que Caxias, nesse período, ela obteve foi que as políticas sociais, elas contribuíam também para você melhorar as condições. No caso da agricultura, foi
dar condições a ter um mínimo de infraestrutura logística para os pequenos agricultores. Mas eu queria lembrar do caminho da escola, porque nós comprávamos os ônibus do caminho da escola. Quando a gente abria a licitação, quem é que ganhava o fornecimento dos ônibus do caminho da escola? Fornecedores aí de Caxias. Eu lembro da Randon e também daquela outra, que eu esqueci o nome agora. Da Marco Polo. A Marco Polo. Era a Marco Polo e a Randon. E duas outras em São Paulo. Mas a Marco Polo e a Randon eram as que sempre tinham condições de cobrir as ofertas. Então, é importante você destacar isso, porque eu acredito que um desenvolvimento no Brasil ele passa necessariamente pela indústria. Se não tiver desenvolvimento na área industrial, você não tem emprego de qualidade, você não tem um crescimento sistemático, você não cria condições para haver uma diversificação na atividade produtiva do país. E aí eu quero lembrar uma outra coisa. O fato também daquela política de compra de trator, compra de pequenos insumos, mas máquinas e equipamentos também, para a área de agricultura, o que foi muito importante. Então, eu acredito que esse fato é um fato relevante, até porque, em 2014, nós tivemos a menor taxa de desemprego de todo o período, 4,6%. Sem dúvida. E todas essas políticas beneficiaram muito Caxias e cidades com esse perfil, né? Porque o caminho da escola permitiu que as empresas que produzem ônibus, a Marco Polo, a Neobus, também os ônibus menores da Agrale, pudessem... A Agrale fornecia também equipamentos. Pudessem produzir milhares, boa parte dos milhares de ônibus que foram doados aos municípios brasileiros foram produzidos aqui, gerando emprego para os trabalhadores metalúrgicos daqui, né? Os programas para agricultura familiar também, porque, por exemplo, a Agrale produz tratores, né, entre outras empresas aqui. Então, muitos dos tratores que os agricultores foram comprando, inclusive aquele programa internacional de financiamento de máquinas agrícolas para países em desenvolvimento, que compravam o maquinário aqui, também beneficiou. A Agrale produz bombas de irrigação, e teve países que compraram as bombas de irrigação aqui, né? Então mas tinha até uma política, né, bastante consistente de integração com a América Latina, sem o que as pessoas não vão comprar. Se, como aconteceu aqui no Brasil, né, o Paulo Guedes, por exemplo, atacava de manhã, de tarde, de noite a Argentina, os países do Mercosul, os países da Unasul. Então, o que acontece? Cria um ambiente que não é propício a haver investimento, a haver comércio e a haver, né, uma boa vontade, uma parceria entre os países. Hoje você tem essa situação absurda, que é uma espécie, né, de cortejo, mais do que cortejo, de submissão aos Estados Unidos, e está provado que quem é o nosso maior parceiro comercial continua sendo a China. Os Estados Unidos caem e a China cresce nesse perfil, né, de exportações e também de investimentos. Sem dúvida. Aliás, uma das coisas da mais tristeza hoje em dia é ver a perda, né, que o Brasil tem na sua imagem a nível internacional, né? Essa semana, inclusive, teve aquela questão do relator da ONU que pede, enfim, condenação ao Brasil, né, por não cumprir direitos básicos da sua população. E não é só nós que estamos dizendo isso, né? Porque se fosse assim o Celso Amorim fazendo uma avaliação da imagem do Brasil lá fora, dizendo que preteram a imagem do Brasil, mas até pessoas que não têm nenhuma ligação com o nosso projeto. Grandes empresas. Né? Sim, grandes empresas dizendo isso também, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Recentemente foi vários países da Europa alertando
para a continuidade do desmatamento. As grandes empresas fazem a mesma manifestação. E, com isso jamais aconteceu antes. Pelo contrário, a gente ela é liderança na área de mudança do clima, de controle do desmatamento. Eu lembro que, logo após ao Acordo de Paris, eu recebi várias ligações, né? Essas ligações eram de chefes de Estado e da própria liderança da ONU, né? Dizendo que agradecia o papel que a ministra Isabela tinha desempenhado para facilitar e propiciar que houvesse um acordo amplo sobre o chamado Acordo de Paris. Então, agradeci o Brasil por ter liderado essa conquista. E hoje o que você vê o Bolsonaro chegando no governo, abrindo mão, né, de sediar, coisa que nós jamais fizemos, né, de sediar reuniões multilaterais sobre meio ambiente, o ministro do Meio Ambiente falando que aproveitar a doença, o Covid-19, com tudo que ele tem de mortes e sofrimento das famílias e deixar a boiada passar. Então, você tem um quadro, né, Pepe, que demonstra uma falta de sintonia absoluta dos outros países do mundo, das lideranças mais importantes, das empresas, com o Brasil, o que, para mim, é algo inimaginável. E, recentemente, né, houve até uma manifestação muito estranha por parte do vice-presidente, que é responsável por cuidar da Amazônia, ele dizendo que o INPE estava escondendo dados ou divulgando dados para prejudicar o governo, quando os dados do INPE são públicos. Qualquer um acessa os dados do INPE. Não tem como manipular se é publicizado. Não tem dado oculto que possa ser divulgado ou dado oculto que possa ser escondido. Então, nós chegamos a um momento em que o terraplanismo e a suspeita em relação à ciência produz consequências danosas para o Brasil. Começar a atribuir aos indígenas o desmatamento, sendo que os satélites demonstram que não é isso, é algo que só pode levar o Brasil a se isolar. E, ao se isolar, isso significa também que a atitude, por exemplo, da América Latina e da África, que eram grandes compradores de máquinas e equipamentos nossos, em especial a Argentina, deixem de comprar. Vão procurar outros fornecedores. Sem dúvida. O presidente sabe que aqui na nossa região, aqui da Serra Gaúcha, é uma região de agricultura familiar, né? E eu estava me lembrando agora dessas questões aí ambientais. Uma das grandes realizações do seu governo foi o novo Código Florestal, que foi um debate duro, difícil, e ali foi feita uma diferenciação, né, dentro de um princípio, que é um princípio, inclusive, do internacional, né, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e esse processo foi colocado dentro do Código Florestal, onde o pequeno agricultor não se inviabiliza, é exigido dele a preservação ambiental, mas em escala menor do que aquele que tem grandes propriedades. E isso viabilizou muito as pequenas propriedades rurais aqui na nossa região. Então, os agricultores familiares aqui, inclusive, na época, os sindicatos, a FETAG, a FETRAF, todos eles apoiaram a proposta justamente por essa diferenciação, mostrando que é possível ter uma política de exploração agrícola que preserve o meio ambiente. Isso é perfeitamente possível. O nosso grande drama hoje é que o governo não consegue compreender esta dinâmica, né? É porque você tinha, e nós conversamos muito com o pessoal das pequenas propriedades, porque 70% da alimentação do país vem das pequenas propriedades, né? E aí, o que eles defendiam era uma coisa correta.
todos esses órgãos defendiam que a gente levasse em consideração que a área de proteção devia ser proporcional. E mais do que isso, devia se manter uma adequação para que a pequena propriedade não só fosse inviabilizada. Então, foi o que ficou conhecido como escadinha, que você partia do nível que era de isenção e progressivamente ia crescendo de forma a não inviabilizar e sim viabilizar a pequena propriedade. Eu acho que isso foi muito importante do Código Florestal. Então, E tem outra coisa também. É não ter noção de que há, hoje, uma grande janela de oportunidade para a agroecologia. Uma imensa janela de oportunidade, que é típico do pequeno agricultor. Você veja, né? Eu estava lendo recentemente que na Alemanha, a Alemanha voltou a fazer política industrial, algo que durante um tempo foi considerado inadequado, hoje está ultra adequado. E a política, sabe como é que é a base da política industrial da Alemanha? Ela usa as plataformas digitais, para compensar o que acontece com a pequena produção, seja ela agrícola ou industrial, que é não ter escala e menor poder de mercado. Então, toda a política industrial alemã hoje está baseada nessa questão: como tornar uma pequena empresa, como potencializar ela do ponto de vista do uso de todos os instrumentos de informática, para que ela possa ter economias de escala e de escopo, mesmo sendo pequena. Isso significa que é uma política do Estado alemão, que nós tínhamos começado, eu estou ressaltando isso, porque nós tínhamos começado isso, seja nessa questão da agricultura familiar, porque nós industrializamos a agricultura, a pequena agricultura, comprando máquinas e equipamentos agrícolas. E criamos condições modernas de circulação dos produtos através do seu programa Mais Equipamentos e dos 5.000 e poucos municípios que nós atingimos. E outro detalhe, já que estamos falando da agricultura, né, tinha uma política desenvolvida pela Conab de construir estoques públicos que permitiam, né, uma regulação da oferta e do preço dos produtos. O que nós estamos vivenciando agora, com essa alta do preço de alimentos, é porque o governo não tem nenhuma política de construção de estoques reguladores, né? Então, aí o dólar e o euro vão lá nas alturas, a turma exporta e não tem estoque para fazer um choque de oferta, e quem paga o pato com isso é a população de menor poder aquisitivo. Né? E deixa quebrar, né, Pepe? Porque a gente fazia também o estoque regulador quando tinha muito oferta de alimento. E a gente não podia também deixar o preço despencar e o produtor quebrar. Então, você combinava, mantinha um preço estável e conseguia o estoque ou seja, quando o preço internacional tinha um pico, nós tínhamos oferta para estabilizar o nosso mercado e não deixar o nosso povo pagar o pato. Nós fizemos isso com leite, com o suco de uva, só para falar. Eu lembro do suco de uva. Lembro do arroz. Aqui no estado, os arrozeiros tiveram pelo menos durante o período do meu governo e do presidente Lula, eu lembro de 2 grandes choques, que nós controlamos via formação de estoque e depois controlávamos também soltando estoque. Hoje não tem estoque, eles zeraram o estoque. Não tem o estoque regulador armazenado pela Conab. Não tem mais. Então, eles deixaram, porque todos os países do mundo sabiam que não podiam soltar seus alimentos indiscriminadamente também.
porque ia faltar alimento. Então, houve essa retenção. Por vários motivos, o preço subiu. E o governo federal não fez nada para conter. Nada. Fazer apelo, chamados ao patriotismo e coisas do gênero, não resolve. Tem que ter uma política efetiva que, infelizmente, não existe hoje, né? Tem um outro detalhe que é importante, eu acho, presidente, nós levantar aqui. O Rio Grande do Sul vivenciou, no final do ano passado, início desse ano, uma estiagem muito forte, né? E também nós enfrentamos uma estiagem muito forte ali em 2012, né? 12, 13, 14. Quando começou essa estiagem, a bancada do PT na Assembleia Legislativa, nós resgatamos tudo o que foi feito pelo governo federal, no seu governo, em parceria com o governo estadual, na época o Tarcísio Genro era o nosso governador. Nós tínhamos tudo isso sistematizado. Sistematizamos, a bancada decidiu, delegou a mim e ao Edgar Preto, e eu e o Edgar Preto pedimos uma reunião com o governador, e o governador destacou o chefe da Casa Civil, Otomar Vivan, para nos receber. Nós levamos lá, entregamos para o Otomar Vivan, olha, isso aqui é uma contribuição que a nossa bancada dá para o governo estadual pensar aqui como combater essa estiagem. Ações que foram tomadas pelo Estado, ações que foram tomadas pela União, né? Pelos tais e tais e tais ministérios, por tais e tais secretarias. Estamos entregando aqui. Não precisa ser necessariamente isso, mas aqui é a nossa contribuição. Sabe o que fizeram, presidenta? Nada. Nem o governo estadual, nem o governo federal. Os agricultores ficaram ao Deus dará. E nós tivemos uma política efetiva de combate à estiagem. E quando a agricultura vai mal aqui no Rio Grande, a indústria vai mal também, né? E é um absurdo você deixar... Em todos os lugares do mundo você tem políticas de proteção em relação às flutuações, né? Porque você não controla isso. A estiagem você não controla e você nunca sabe quando, inclusive, ela pode se intensificar, como foi o caso nosso no Brasil. Nós ficamos 5 anos. Nunca no Brasil teve um período tão grande de estiagem e de estiagem pesada. Por isso que nós fizemos seguro-garantia, aumentamos seguro-garantia safra para as regiões com estiagem. Nós criamos a chamada Bolsa Estiagem. Eu lembro perfeitamente, até o próprio Exército colaborou, porque afetou, inclusive, o abastecimento de água em cidades, em região urbana. Não foi só no mundo rural, né? Sem dúvida. Mas, presidenta, se me permite, tem pessoas ali no chat aqui da nossa live que estão pedindo para falar de algumas coisas da área da educação. Tem gente dizendo assim, eu fiz a faculdade por causa do ProUni, eu estudo no Instituto Federal de Educação aqui de Caxias, que tem um campus, inclusive... Sim, um campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Exatamente. Tá? Então, acho que também é algo muito importante, né? O seu governo fez muita coisa aqui na área da educação, né, para a nossa população, desde creches até o Ciência Sem Fronteira, para falar, né? Então, também é algo que as pessoas estão lembrando aqui, né? O FIES e tantas outras coisas. Se você ver, se somar... Bom, no ProUni, eu acho muito importante o ProUni, porque o ProUni era bolsa ou parcial ou integral, né? Pura e simplesmente. Foram 11.400 alunos que receberam entre 2005 e o primeiro semestre de 2016. A partir daí, Pepe, foi um decréscimo só, eles pararam com o programa. E o FIES, que também é muito importante, foram 9.300 estudantes com financiamento entre 2005 e o primeiro semestre de 2016. Então, você vê que entre ProUni e FIES, dá mais de 20 mil pessoas beneficiadas, que de outra forma não teriam tido acesso ao ensino superior. E aí eu te digo o seguinte, para qualquer município que se beneficia da formação
universitária, ele muda de patamar. Isso, assim, tem dados assim internacionais a respeito. E eu queria dizer também uma coisa importante, né? Nós criamos o Mais Médicos, mas a gente não só trouxe médico de fora, nós queríamos criar, aqui para Caxias, foi 19 médicos, né? Pelo cálculo da Organização Mundial de Saúde, é 3.500 pessoas por cada médico por ano. Então, seriam quase 66.500 pessoas que foram beneficiadas pelo Mais Médico. Mas a gente não queria só trazer médico de fora, queria formar. Aqui, em Caxias, tinham 30 novas vagas nos cursos de medicina. Ao invés de manter e, inclusive, aumentar ou simplesmente reproduzir, o governo Temer fechou essas vagas nas escolas de medicina, o que é gravíssimo, porque limita o número de médicos no Brasil. Um dos problemas do Mais Médicos é que, se eu estou me lembrando bem, o Brasil, naquela época, tinha 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Era esse o número. 1,8. E aí você compara, não vou comparar com o país europeu nem ninguém, vou comparar aqui. A Argentina tinha 3,2 e o Uruguai tinha 2,6 e nós 1,8. Então, você veja que havia era um absurdo a forma de você tratar a questão da atenção básica, porque esses médicos, eles não eram nem para média, nem para alta, para hospitais de alta complexidade. Não, eles eram para atenção básica, eles eram para os postos de saúde, eles atendiam a primeira leva. E a gente sabe, por exemplo, que nessa pandemia fez diferença quem forçou a mão e usou essa que é um princípio fundamental. A atenção básica ela é prioritária. Se eu não me engano, Pepe, você é médico, mas eu lembro que o dado que a gente tinha da OMS era que 85% ou mais dos problemas de saúde de uma população eram resolvidos na atenção básica. Sem dúvida, é esse o dado mesmo, 80% a 85%. E principalmente que hoje as nossas principais doenças, né, são as doenças crônico-degenerativas. Né? E ali na atenção básica, uma atenção básica bem feita para quem tem hipertensão, para quem tem diabetes, vai prevenir cardiopatias, vai prevenir doenças renais. Então, a atenção básica é fundamental. E na pandemia também, a principal falha do Brasil, a meu ver, na pandemia, é não ter uma estratégia muito forte na atenção básica à saúde, porque não é só a lei de UTI, né, que vai resolver o problema. Aí o cara já chega gravíssimo, né? Boa parte dos que vão para a UTI, infelizmente, vão falecer. Mas muita gente aqui falando da educação, fiz ProUni, meu filho se formou no Instituto Federal em Engenharia, muita gente aqui dizendo isso, né? E muita gente fala também no Ciências Sem Fronteira? Sim, tem gente que fala. Aqui em Caxias, o dado que eu tenho é que teve 254 pessoas que fizeram Ciências Sem Fronteira. Hoje, lamentavelmente, não tem. Aí eles falam, tem que fazer que nem os outros países. Nós estávamos fazendo que nem outros países que se desenvolveram, e eles vieram lá, deram um golpe, sem base legal, mas deram, e de lá para cá o Brasil só andou para trás, né, infelizmente. É que nem Caxias aqui, Caxias só andou para trás, né? Só andou para trás nesse período, né? Tem gente pedindo para falar do Minha Casa Minha Vida, e eu queria aproveitar e fazer o seguinte gancho, né? Eu sou pré-candidato a prefeito aqui, eu já fui prefeito, mas sou pré-candidato a prefeito. Mas você já foi, o seu nome já foi indicado na convenção, né? Sim, já então, você é candidato. E ontem foi feito o registro já na Justiça Eleitoral, mas a campanha só pode começar dia 27, né? Mas nós discutindo, já que o pessoal pediu para falar do Minha Casa Minha Vida, nós, nos grupos de trabalho, nós temos todo um processo de discussão do plano de governo, e a turma que estava discutindo habitação, nós chegamos à seguinte conclusão, presidenta, nós vamos ter que fazer uma política de oferta de lotes urbanizados.
porque não tem mais um programa habitacional que as prefeituras possam ir lá no governo federal, esse Casa Verde e Amarela, e não resolve o problema do déficit habitacional para a população de baixa renda que não pode fazer um financiamento, né, em condições normais, digamos assim. Então, nós estamos, bom, não tem mais Minha Casa Minha Vida, esse Casa Amarela aí é conversa para boi dormir. Então, nós vamos ter que pensar uma política de produção de lote urbanizado pela prefeitura, senão não vai ter jeito. Né? E o Minha Casa Minha Vida atendeu muita gente, no Brasil afora e aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região. E tem uma coisa, né? Não existe. Por que não dá certo e nunca deu esse tipo de Casa Amarela? Porque o Casa Amarela ele quer que a pessoa tenha financiamento. Para ter financiamento, ela tem de ter poupança. Como que uma pessoa que ganha, né, uma renda familiar até R$ 1.800 vai ter poupança? Não vai. Ou ela paga o financiamento, ou ela se alimenta, ou ela compra roupa, ou ela paga o transporte. É impossível. Então, por que nós fizemos o Minha Casa Minha Vida dessa forma? Porque a equação não fechava. Na época inicial, a média do custo de uma casa de 2 quartos ou de um apartamento era entre 50 e 60 mil reais na zona metropolitana. Né? Nos municípios menores, podia ser se encontrar um preço melhor, né? Menos caro. Então, a pessoa não tinha renda para pagar. E daí a importância disso. Aqui em Caxias, você teve um Minha Casa Minha Vida muito significativo. Foram 18.230 contratados, entregues 13.372. Nós deixamos essa diferença de 5.000 para ser já prontinho, contratado, já prontinho para ser construído. Eu não tenho condição de te dizer se foram ou não construídos, porque eles não dão, da forma como a gente dava, os dados completamente transparentes. O total investido, só para você ter uma ideia, em subsídio foi 384 milhões em subsídio. Sem esse valor, você não fazia, porque 80% do déficit habitacional está nas pessoas que ganham, no máximo, um salário mínimo. 80%. E, de fato, os outros 20%, um programa de financiamento resolve. Mas, me desculpa, mas não é essa a questão do déficit habitacional. E hoje nós estamos vendo que, para várias questões, né, o Minha Casa Minha Vida é um elemento fundamental. Primeiro, ele cria um ambiente mais saudável para a criação dos filhos, né? Ele permite que as pessoas tenham um nível maior de segurança. O Minha Casa Minha Vida, além disso, dá as condições dignas para as pessoas viverem, dá um lar. E por que era? Ele era um programa que objetivava atender família pobre. Família, porque tudo que nós fizemos, né, falam muito que fulano defende a família. Quem defendeu a família nesse país até hoje fomos nós, Pepe. Você vê, o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele olhava para quem? Para criança e jovem. Empoderava a mulher. E dava condições de sobrevivência a eles. Você veja que o Bolsa Família não foi uma coisa feita para ganhar voto, como é o caso do Bolsonaro tentando esse Renda Brasil, e não consegue tirar do papel. Ele foi feito para garantir um complemento de renda para as pessoas. Naquela época nossa, o complemento de renda, porque as pessoas trabalhavam, mas não ganhavam o suficiente. Agora, hoje, não. Hoje, se a pessoa não recebeu R$ 600, ela não tem do que viver. Então, querer reduzir hoje esse auxílio emergencial
antes que a pandemia acabe, é um absurdo, porque não é só pelo isolamento que há uma redução das oportunidades. É sabido que hoje o Brasil tem 30 milhões de pessoas desempregadas. Se você considerar, né, 30 milhões de pessoas, é muito importante você perceber, tá bom, multiplica por 2, porque pode ser, né, eu quero dividir entre a família, o correto era multiplicar por 4, que é a média da família brasileira, mas multiplica por 2, que pode estar o pai e a mãe trabalhando, tá? Dá 60 milhões de pessoas, Pepe, sem do que viver, sem ter como sobreviver. Porque você não vai repor as condições econômicas imediatamente. Então, eu acho, primeiro, que tem de elevar o nível, por isso que a proposta nossa é elevar o nível do Bolsa Família, né? E complementar até que chegue a R$ 600 de renda. Não deixar as pessoas sem renda. Porque você está fazendo isso, você está tratando a família e afeta o PIB. A cada R$ 1 do Bolsa Família, R$ 1,78 beneficiava o PIB e o Brasil crescia. Naquele período que eu fui prefeito, foi naquele período do Fernando Henrique Cardoso, né, nós tivemos que criar uma espécie de programa de renda básica municipal. E também era um período de baixa arrecadação, porque tinha uma crise econômica forte. A gente estabeleceu, então a gente tinha que usar um pouco de criatividade, assim, para conseguir recursos. O que a gente fez? Nós estabelecemos o sistema de estacionamento rotativo regulamentado na região onde tem mais comércio, enfim, coisa e tal, e a renda com parquímetros e coisa e tal, e o percentual da renda que oferia a prefeitura com isso, nós bancávamos um programa de renda básica, porque o governo federal não tinha um programa dessa natureza. Bolsa Família criou uma nova realidade, né, para a situação que a gente vive nos municípios, né? Então, isso auxiliou muito as áreas de assistência social dos municípios. Mais o nosso Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que foi uma realização fantástica, né? Com uma série de programas que as prefeituras começaram a acessar. Eu acredito que os prefeitos que assumirão agora, os atuais prefeitos estão vivendo muitas dificuldades, a gente tem que dizer isso, mas elas vão aumentar, né? Porque o nosso governo federal, lamentavelmente, não tem nenhuma política para promover o desenvolvimento econômico do país. O Paulo Guedes, ele acha que o mercado tudo resolve, né? E a gente sabe que não é assim, né? É lógico que o mercado tem um papel, né? Mas... Então, eu vejo muita dificuldade, mas eu tenho dito para os companheiros, nas reuniões que a gente faz, que é justamente em momentos desta dificuldade que nós precisamos de governos locais que façam a diferença, que usem os recursos públicos para quem mais precisa das políticas públicas. Então, a saúde vai ter que ser muita prioridade, a educação, né? A assistência social vai ter que... Nós estamos com gente passando fome de novo, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome, e agora voltou para o mapa da fome, aumentou o número de pessoas, é gritante, né? É difícil tu parar numa esquina, num semáforo, sem tu ser abordado por alguém que está tentando sobreviver ali, vendendo bala, vendendo lixa de unha, ou pedindo alguma coisa. Isso era algo que a gente quase não via mais. A gente quase não via mais. E é uma coisa interessante, eu estava lendo isso, que quando nós saímos do mapa da fome, o Brasil reduziu, eles consideravam que abaixo de 1% da população você já tinha superado, mas aí a gente fez aquela iniciativa chamada Buscativa, você lembra? Que sim. Gente não esperava que as pessoas viessem até nós. Nós começamos a procurar as pessoas que mais precisavam. Principalmente porque as pessoas que mais precisam e não procuram é porque muitas vezes elas sequer sabem. Então,
isso foi um motivo pelo qual nós reduzimos e saímos em 2014 do mapa da fome da ONU. Testado, retestado, a ONU nos elogiando muito, que foram só dois países que saíram nessa proporção nossa. Um foi a China, o outro foi o Brasil. Então, hoje, você vê o quê? Eu li que está 5%. Hoje aumentou para 5% o número de pessoas que estão passando fome. E você vê isso nas paradas, você vê em vários locais. E daí é por isso que eu temo muito essa redução dos R$ 600, porque eles já foram nefastos quando falaram que a pandemia era uma gripezinha e não testaram. Para que o teste? O teste não é para botar a pessoa dentro de casa, não. É para tirar a pessoa dentro de casa, saber quem pode sair e quem precisa ficar. Então, todos os países bem-sucedidos no combate à pandemia testaram. Todos. Não teve um que não testou. Até porque as pessoas não vão ficar eternamente dentro de casa. Então, só quem deu certo foi quem se preparou e testou. Agora, eu te digo uma coisa. A consequência do Covid é uma crise econômica. E ela não é local, ela é internacional. Se você olhar por 1 milhão de pessoas, dado a nossa população, e ver a quantidade de mortos e comparar com outros países, sabe quem você vai achar parecido com a gente? A Alemanha. Nós temos a mesma taxa de infecção, mas a gente não tem a mesma taxa de mortes. E por que nós não temos a mesma taxa de mortes? Nós não temos a mesma taxa de mortes porque houve por parte da Alemanha uma outra tratativa, uma outra forma de tratar a doença. E o Bolsonaro dizia que era só uma gripezinha e desaconselhava as pessoas a manter a distância. E aconselhava as pessoas a ter a tomar cloroquina. Então, nós chegamos a uma situação que nós simplesmente ficamos completamente míopes diante da pandemia, com uma lente totalmente distorcida pelo fato dele achar que não precisava de tomar providência. E agora, eu temo pelo emparedamento desse governo, ele é emparedado por essa história do teto dos gastos. O teto dos gastos, que só libera pagamento de juros, também parece que eles não estão querendo continuar com R$ 600. Eu acho que isso é um crime contra o povo brasileiro, porque o povo brasileiro está se mantendo pelos R$ 600. E mais, a economia não caiu demais por conta dos R$ 600. Então, não, ele não queria, foram vocês lá no Congresso, não é isso? Aliás, no Congresso Nacional. Você está na Assembleia. Na Assembleia. Foi o Congresso Nacional, né? Que tomou a providência de, não, mas não vamos deixar. Ele queria 200, tá? Então, nós chegamos hoje no momento, Pepe, que eu acredito que algumas coisas no Brasil seriam essenciais. Por exemplo, testar. Todos os lugares que testaram e reforçaram a atenção básica foram bem-sucedidos. Além disso, assegurar para as pessoas esta renda emergencial. Além disso, impedir o desemprego e o fechamento de empresas. A quantidade de empresas que fecharam no Brasil e que não serão reabertas é enorme. Ao invés disso, o que ele fez? Ele deu dinheiro para os grandes bancos. Os grandes bancos queriam emprestar só com garantias. Diante dessa pandemia, ninguém podia dar garantia e o dinheiro está lá, empossado, com eles especulando com o dinheiro. Então, você está numa situação hoje que ele podia ter feito uma reconversão. Um país. Caxias não é capaz de produzir respirador, reconverter
e produzir respirador? Eu não sei se é, mas eu te digo o Sim, seguinte: inclusive produziram um. produziram um. A universidade, junto com um pool de técnicos de várias empresas, produziu um ventilador que poderia estar sendo utilizado, sem sombra de dúvida. Produziram. O que mostra o potencial da cidade gerar. Mas é justamente isso que é reconversão. É olhar para cidades que têm vocação industrial e fazer a reconversão. Não pode produzir várias outras cidades, Caxias incluso, não pode produzir equipamentos de proteção individual? Pode. Sim, produziu, mas está aqui. Produziu, mas o governo federal também não tomou. Né, não, produziram por iniciativa. Não houve assim um estímulo do governo, muito antes pelo contrário. Não, mas produziu em escala? Não, tem condições de fazer em escala. Não, tem condições, mas o que o governo federal tinha de ter feito? Tinha que ter dito, faz que a gente compra. E mais do que isso, vamos exportar aqui para os nossos vizinhos, vamos tacar respirador em tudo quanto é lugar. Foi uma corrida por respirador e equipamento individual, de proteção individual. Então, a reconversão. E eu estou falando isso porque Caxias tem uma vocação sabida e notória. Quando a gente estuda o Rio Grande do Sul, ao longo da história, você tem isso. Caxias é o quê? Máquina e equipamentos, é isso. O local, além de outras coisas, né? Tem uma indústria do vinho, tem várias outras coisas, mas isso salta aos olhos, essa vocação de Caxias para máquinas e equipamentos. Então, é isso que eu lamento, a inação do governo e a insensibilidade do governo federal. Agora, eu acho que a pandemia, o Brasil já vinha mal, aí veio a pandemia, bom, aí o governo não toma as medidas que poderia tomar também, né? Mas eu tenho visto assim, nós vamos ter um aumento da pobreza, um aumento da desigualdade. E quem mais vai sofrer com isso são as mulheres, em especial as mulheres negras vão sofrer mais. As crianças, o trabalho infantil passa a ser novamente uma realidade. Como não tem um governo que combate o trabalho infantil, né, um governo que tudo que é para fiscalizar, um horror de fiscalização esse governo, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que a gente vai viver um momento muito difícil no próximo período aí. Se não forem os governos estaduais, os governos municipais a pensar políticas para dar esse suporte, né? E o desemprego vai pegar mais os jovens também, né? Já pega, né? Já pega, mas os jovens, as mulheres, entre os jovens e as mulheres, os jovens e as mulheres negras, as crianças das famílias pobres, né? A gente já está vendo novamente criança vendendo bala na rua, coisa que a gente não via mais. Então, é um problema muito sério. Né? E, lamentavelmente, que a pandemia chegou aqui quando nós temos, né, um governo com essas características, de uma pessoa sem a menor condição de ser presidente da República, com um ministro da Economia que tem essa visão ultraliberal. Então, chegou no pior momento, né? Com o teto de gastos, que já tirou... O teto de gastos tirou em torno de 20 bilhões de reais do SUS, né? Em 3 anos. Foi um dado que eu estava vendo. 20 bilhões. 20 bilhões de reais. Quantas vidas, né? Presidenta, nós estamos já com 50 minutos de live. Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida, né? Eu queria agradecer Pepe, a sua disposição. Antes de você encerrar, eu queria falar uma coisa. Eu acho que hoje a saída começa, mais uma vez, é uma coisa importante. Sabe? Começa pelos municípios. Hoje, estou falando nesse período, nós precisamos de ter prefeituras que sejam aquelas que olhem fundamentalmente com olhar atento e generoso para a população mais vulnerável. Porque nós vamos ter uma situação muito grave. Eu fiquei muito preocupada, Pepe, quando eu vi o fechamento das escolas. Por quê? Uma das razões pelas quais nós saímos do mapa da fome
foi que o Brasil chegou, no final do meu governo, a 43 milhões o número de crianças e jovens que tinham acesso à merenda escolar. Alimentação escolar, porque não é merenda. E que isso foi um elemento fundamental para aumentar a altura das crianças, melhorar as condições de vida e também a redução de toda a mortalidade infantil e de todas as doenças. Então, eu acredito que nós vamos precisar de governos como o seu. Governos que estejam abertos à participação popular e democrática, que olhem para as prioridades da população e não por um aplicativo burocrático insensível, que tenha um olhar humano, que busquem a cooperação, e que isso significa que nós precisamos de começar uma caminhada, uma retomada, e é a retomada que, no momento mais difícil, eu acho, da vida do país, por isso que eu acho que você é um herói nesse sentido, né? Você assume com confiança e coragem esse desafio, porque é governar no momento em que você tem o governo federal, parece que ele ignora a existência de prefeitos, parece que ele ignora ou briga com governadores. Então, é sempre o atrito, não tem parceria, não tem conversa. Então, com quem que você vai fazer parceria? É a única parceria que nos sobra fazer, e que é a mais importante, é com o povo. E é o povo de Caxias, com os recursos que você tem aí, que eu acho que vocês vão conseguir levar isso adiante. Então, o Pepe, eu te desejo uma boa luta, muita força, muita coragem. E, mais do que isso, eu te desejo que você governe como você sempre fez. Você fez no governo federal, quando você ia em todos os municípios, você fez quando você era prefeito, que é governar junto com o povo, a população de Caxias. E eu queria... Caxias é um exemplo para o Brasil. Quem dera que todos os municípios do Brasil fossem como Caxias. Por isso, eu te desejo muito sucesso. Acho que você merece muito sucesso. E a população de Caxias tem uma grande sorte de ter você como candidato a prefeito nessa eleição dificílima de 2020. Então, meu abraço profundo, e queria agradecer a todos os que nos acompanharam até agora. Obrigado, presidente. Eu posso lhe dizer que eu estou muito animado. A partir do dia 27, quando começar a campanha, nós vamos começar a defender as propostas que foram construídas com participação de muitas pessoas, e eu concordo integralmente com isso, que nós precisamos de governos que tenham presente que o principal agora é cuidar das pessoas. Andar para frente e cuidar das pessoas, fazer com que a gente se desenvolva de novo. Né? Então, presidenta, eu queria lhe agradecer mais uma vez, queria me despedir desejando aquilo que muitas pessoas desejaram aqui no nosso chat, pedindo para lhe dar um abraço, para lhe desejar saúde, para lhe desejar felicidades, né? Muita gente lhe quer bem, né? Tem muito carinho por tudo, né? O que a nossa presidenta Dilma Rousseff fez pelo nosso povo. Obrigado, presidenta. Boa noite também para todos e todas que nos acompanharam aqui. Um abraço. Vamos à luta, que ela vai...